Temos aí mais um dia de volatilidade para as altcoins de inteligência artificial e também o Ethereum. O Ethereum teve uma volatilidade bem significativa aí no final de semana, enquanto a gente tem o Bitcoin mais estagnado. A gente vai dar uma olhada hoje no Bitcoin, ver essa estagnação e onde que estão os pontos de volatilidade e oportunidade, e também oportunidade nas altcoins de inteligência artificial. Obviamente, temos aí oportunidade em altcoins de inteligência artificial, mediante as últimas valorizações. Algumas já não dá mais para estar entrando, mas sim temos oportunidade e a gente vai ver onde que estão essas oportunidades no vídeo de hoje, tá bom? E se você está chegando aqui pela primeira vez no meu canal, eu sou Luiz Santana, estou aqui todos os dias de segunda a sexta e aos sábados para estar trazendo live aí para você, para estar trazendo o melhor conteúdo possível relacionado ao mercado cripto, desde análise, as melhores oportunidades, informação, conhecimento, tudo para você conseguir surfar esse ciclo de alta de forma 100% gratuita. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí para você receber todos os dias conteúdo que trago aqui e para que o YouTube te notifique do conteúdo que estou trazendo e as melhores oportunidades também, tá bom? Então, vamos lá, já se inscreve para você ficar por dentro de tudo que trago aqui no meu canal. E já começando aqui com análise de SDAO. O SDAO, pessoal, deu oportunidade no final de semana e pode dar mais oportunidades aí no decorrer dessa semana, tá bom? Quando a gente vai ver no gráfico diário, veja que ele deu uma corrigida até aquela região de suporte na região de 48 a 50 centavos de dólar. E para o decorrer dessa semana, ele sim pode voltar de novo e tocar aqui nessa região de suporte para formar uma estrutura de alta. Luiz, aqui vai ser o fundo majoritário e a base de preço? Não necessariamente, porque ele pode passar um pouco à medida que o mercado vier corrigindo. Então, se o Bitcoin corrigir e a AGX corrigir, vai puxar um pouco mais além dos 50. Aqui vai ser região de oportunidade, porque ele pode tocar aqui e formar a mesma coisa que formou lá atrás. Ele toca, volta com tudo. Então, por esse motivo que é uma região de oportunidade, onde você escala ali algumas compras em DCA, dá para comprar aos poucos. Obviamente não é uma recomendação de compra, é para quem já quer comprar e quer ter esse ativo em carteira. Então, tem oportunidade aqui e para ir comprando aos poucos, porque ele pode sim corrigir um pouco mais e à medida que ele vem corrigindo, você utiliza essas correções como oportunidade para estar aportando um pouco mais aqui no SDAO, tá bom? Tocou aqui, oportunidade, ele pode já voltar aqui para 68 ou já voltar direto para 84 para vir buscar essa região de resistência aqui, que vai ser uma região um pouco mais forte para estar segurando, tá? Uma referência para venda para quem comprou mais embaixo. E o AGX não dá mais para estar se posicionando, tá, pessoal? Já passou demais. Para estar se posicionando no AGX, ele precisaria estar voltando para 35. Para voltar para 35, nesse momento, eu acredito que vai ser um pouco difícil, porque ele vai encontrar uma região de suporte aqui em 64, assim como aconteceu lá no Akashi. Tinha mostrado para vocês, feito uma análise fundamentalista, uma análise gráfica sobre o Akashi, que é o AKT, e fez a mesma formação do SingularityNet. Atualmente ele rompeu a alta máxima histórica. Olha como a formação é bem parecida. Teve um fundo aqui embaixo em 21 centavos de dólar, subiu bastante no último rally de inteligência artificial, corrigiu, assim como teve a correção no AGX, corrigiu formando o fundo aqui mais alto que o fundo anterior, depois voltou, segurou um pouco e voltou para romper a alta máxima histórica. E nesse rompimento de alta máxima histórica, ele já não voltou mais para esses fundos anteriores, assim como já está acontecendo com o AGX. Segurou na alta máxima histórica, utilizou como suporte, obviamente foi uma correção e sim, o AGX pode corrigir, mas corrigir até a alta máxima histórica anterior para formar uma nova alta máxima histórica. E olha o que aconteceu e como ele subiu depois da confirmação do suporte aqui em alta máxima histórica. Ele subiu mais de 300% e eu tenho a mesma perspectiva para a AGX assim que fizer essa formação. Então, a AGX encontrou suporte, ele pode fazer aqui ou pode se valorizar mais de 300%. Isso para as próximas semanas, tá, pessoal? Obviamente precisa voltar um pouco, precisa corrigir, toca aqui a alta máxima histórica, voltar até 63, no máximo 60, para quando passar a subir, ele dá essa pernada de alta até 1, 2, 3, 4 dólares, assim como aconteceu lá no Akashi. O FET também precedeu alguns movimentos aqui em SingularityNet e outras altcoins. O RNDR também precedeu alguns movimentos, já está se valorizando bastante. E agora falta só essa correção para uma continuação. Nesse momento, para quem não comprou AGX nessas bases, quando eu estava falando aqui a 18, 20 ou até mesmo 0,5 centavos de dólar,
já perdeu a oportunidade, já não dá mais para estar se posicionando, tá bom? Mas você tem oportunidade aqui, ou vai ter oportunidade aqui no SDAO, assim como em outras altcoins também. Mas para isso a gente precisa ver como que está o mercado, como que está o Bitcoin. Porque se o Bitcoin corrige, todas as altcoins corrigem junto, independente se está em hype ou se não, tá bom? E o Bitcoin no semanal, pessoal, eu acredito que ainda continua existindo a possibilidade de correção até 47 ou 44. Por quê? Ele está lateral e não está tendo pressão compradora. Veja que o Bitcoin continua com aquele volume baixo, volume descendente. Para que a gente tenha um rompimento de uma região de resistência tão forte quanto a região de 53, precisamos de um volume igual aos volumes anteriores quando rompeu uma resistência importante. Qual que foi o volume? 41, volume de 57, depois volume aqui de 52 e neste momento está 17 bilhão, está 1/3 praticamente. Então, para romper uma resistência tão importante quanto a resistência de 52, ele também precisa de um volume importante, um volume significativo para mostrar que existe uma pressão compradora de fato. Neste momento, o que a gente tem é lateralização. Quando a gente tem esses momentos de lateralizações no mercado, em uma região tão importante quanto a região de 53, precisamos ter cautela, porque ele pode simplesmente ficar lateral até perder muita força compradora, os vendedores vêm agredindo com mais força e o preço volta de uma vez. Então aqui a gente precisa ter mais cautela, porque ele pode tocar aqui em 52.400, sim, ele pode ir para 52.400, volta de novo para 50 mil e fica dentro desse range até romper e tocar aqui embaixo. Então a gente precisa ter mais cautela nesse momento, principalmente nos trades, porque se você está tradando dentro dessa região, abriu alguns trades e fechou no stop, tá? Então você pode sim ser estopado, porque ele vai ficar liquidando nas duas pontas. Então essa semana, ou enquanto o Bitcoin estiver dentro dessa região, eu não vou pegar trade, não vou fazer operação, porque ele vai ficar ali tirando. Você entra em long, ele vai tirar o long, você entra em short, ele vai tirar o short. Mesmo que você pegue aqui nessas regiões de base de topo, ele pode dar aquelas agulhadas como aconteceu nesse dia aqui até 53 para tirar quem está shortando, e a mesma coisa na ponta compradora. Então não compensa nesse momento estar pegando o trade, porque ele vai continuar dentro dessa lateralização. E até sair a gente não tem ali uma direção concreta. E eu continuo acreditando que sim, ele pode voltar para 47 ou para 44. Se isso acontecer, a gente tem correção em Ethereum, a gente tem correção em todas as outras altcoins, porque o Bitcoin vai acabar puxando, tá bom? Mas não como a queda do Bitcoin. Por quê? No semanal, a gente teve um fechamento semanal negativo para Bitcoin, enquanto a gente teve um fechamento semanal bem positivo no Ethereum. Então, o Bitcoin vai cair mais que as altcoins, tá? Isso você precisa ter em mente. E se acontecer a correção de Bitcoin, podemos ter uma correção até 47, onde a correção de Ethereum pode ser uma correção de apenas 50% desse movimento aqui. E 50% desse movimento, 50 a 61, está em 2.680 a 2.590, tá? Então, aqui pode ser uma base para Ethereum se vier uma correção muito forte para Bitcoin. Aqui nessa região vai ser uma região onde eu vou estar pegando alguns trades. Ethereum eu não vou comprar mais para montagem de carteira, porque o meu preço médio está muito bom. Comprei uma quantidade bem significativa de Ethereum à medida que o mercado foi formando base. Mostrei aqui para vocês praticamente todas as minhas compras. Nesse momento, para mim, não me interessa estar comprando mais Ethereum, porque eu tenho a minha carteira bem fundamentada, com mais de 70% entre Bitcoin e Ethereum. Para mim, já deu de Ethereum. Nesse momento, eu vou pegar trade. Vamos ter a oportunidade para position trade, onde a gente consegue fazer um valor bem significativo aqui em operações no Ethereum. Assim como eu fiz nesse mês de fevereiro, mais de 3 etéreos, quase 4 etéreos eu fiz aqui em position trade. Da mesma forma, a gente vai conseguir pegar bons trades e uma grande quantidade de etéreo à medida que ele vier formando base de preço, tá bom? Então, muito cuidado, muita cautela aí nesse momento, porque sim, continua existindo a possibilidade de correção aqui para mercado, tá? E voltando para altcoin de inteligência artificial, uma altcoin de inteligência artificial que pode te dar oportunidade aí pro decorrer dessa semana é o MEN. O Matrix é uma gema, é um projeto com risco-retorno altíssimo, ou seja, você corre um risco muito grande para um potencial alto, tá bom? Você precisa ficar ligado nisso daqui também, porque não é só lucro que você precisa observar, mas também o risco. Você tem um risco alto aqui também, tá? E o Matrix Network é um projeto que já passou por alguns ciclos de baixa e sobreviveu a todos eles. Já está no mercado aí desde 2018, se não me engano. E ele pode corrigir, voltar e formar a base de preço aqui em 0,29 ou 0,3.
formando essa base de preço, assim como existe a possibilidade de formação de base de preço lá no SDAO, o Matrix vai dar a oportunidade aqui nessa região de suporte, depois ele pode dar uma estilingada lá em cima para buscar novas altas máximas, chegar a 10 centavos, 15, 20 centavos de dólar, tá? Então, marca aí no seu gráfico como região de oportunidade, essa região de 0,3 centavos de dólar aqui pro Matrix. Existem outras altcoins dando oportunidade, mas nesse momento você precisa ter um pouco de cautela porque o mercado pode voltar. Assim como o NTX, falei sobre o NTX na live de sábado. E o NTX, a gente tem a mesma perspectiva de que ele pode voltar até essa região de 0,5, voltando para essa região de 0,5 centavos de dólar. A gente tem a oportunidade de compra para lá na frente a gente pegar uma valorização mais expressiva, tá bom? Então, temos oportunidade aí nessas altcoins de inteligência artificial, principalmente para quem quer se expor em altcoins de inteligência artificial, e você precisa ter cautela com as altcoins que você já perdeu a oportunidade, como o AGIX, o RNDR. O RNDR, na minha opinião, já passou muito, está com mais de 2 bilhões de valor de mercado. Muita gente vai falar do TAO. Você também perdeu a oportunidade no TAO, já está valendo ali, se não me engano, mais de 2 bilhões ou 3 bilhões de valor de mercado. Você perdeu a oportunidade também no FET, o FET passou muito, então algumas altcoins de inteligência artificial você já perdeu a oportunidade. Tenha isso em mente para que você não compre topo e observa as altcoins que ainda não subiu muito ou que pode voltar e formar uma base. Essa sim vai te dar oportunidade, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenha te ajudado aí de alguma forma e vai ser sempre esse o intuito, te ajudar da melhor forma possível. E se te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal a crescer e se inscreve aí também para você receber os vídeos que publico aqui todos os dias, tá bom? Vou ficando por aqui, fui!